Pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aí a mais um podcast da Fetalmed Escola. Hoje a gente está aqui com 3 professores, né, e mais eu. Eu queria inicialmente apresentar todo mundo. A doutora Luciana Raiza, que é a nossa professora aí dos cursos de endometriose. O doutor Ayrton Pastore, que é o professor aí dos cursos de ultrassom ginecológico. A doutora Cristiane, que é cardiologista pediátrica e ministro o curso de ecocardio fetal, e eu, Rafael Bruns, que estou junto com vocês aí falando a respeito de ultrassom em obstetrícia. E então, para começar o bater-papo, eu queria perguntar para você como que você chegou nessa área aí de estudar endometriose na mulher. Qual foi o passo a passo para você ter essa expertise aí, que eu tenho certeza que muita gente que está escutando a gente almeja em ter em algum momento. Boa noite, Rafael. Eu que agradeço por poder participar aí do grupo, né? Bom, começando a falar um pouquinho da minha trajetória. Quando eu me formei, eu sempre quis fazer, acho que quando eu fui para medicina já querendo fazer ginecologia. Ao longo da residência de gineco que eu fiz, eu descobri que eu adorava ginecologia, mas eu não gostava de ser ginecologista. Então, eu acabei tentando integrar o que eu podia fazer. Então, eu acabei optando pela radiologia, porque eu conseguiria, era uma área que usava muito, a gineco usa muito a imagem. Então, eu acabei optando por escolher uma área que eu pudesse usar aquele conhecimento que eu tinha, que eu gostava, para poder juntar. Com relação à escolha da pelve, endometriose, foi justamente na época que começaram a aparecer pessoas que começavam a fazer, ninguém fazia o exame. Eu aprendi a fazer o exame fazendo, mas ninguém não tinha curso, não tinha escola, não tinha nada. Então a gente acabava aprendendo, acompanhando os exames. Então foi aí que eu me interessei. Falei, já que é uma área difícil, é uma área que as pessoas, tem pouca gente que faz, eu vou começar a fazer e vai acabar juntando o que eu tinha feito de gineco com a área nova que eu tinha escolhido. Então foi essa trajetória que deu me escolher a imagem da mulher como especialidade. Claro que não é do dia para o outro que a gente aprende a fazer o exame, né? Tem uma curva de aprendizado, então a gente vai insistindo, tem que ir insistindo, olhando, não pode desistir. É um caminho que com o tempo começa a clarear, vai aparecendo realmente, você começa a clarear. E aí vai abrindo o caminho de você conseguir avaliar melhor. Sabe que algumas coisas que você falou, de certa forma, eu me identifico, porque você falou assim, não tinha curso na época e eu fui aprendendo, fui buscando informação. Eu nunca fiz um curso de ultrassom transvaginal, né? Quando aprendi a fazer, eu não consigo fazer podcast assim para contar a história, porque eu me emociono. E depois eles cortam isso. Uhum. Então, sabe que algumas coisas que você falou, eu me identifico. Então, principalmente na história assim, de que é possível aprender sozinho. Eu, quando aprendi a fazer ultrassom, eu aprendi basicamente a fazer o ultrassom com a sonda convexa pelo abdômen, né? Então, eu aprendi a examinar a pelve feminina pelo abdômen, porque eram cursos diferentes, né? Aprender pelo abdômen, aprender transvaginal. E naquele momento eu não tinha nem tempo, nem condição para fazer o curso de transvaginal. Mas eu tinha muito desejo de aprender porque eu via que a imagem era absurdamente melhor do que pelo abdômen. E aí o que eu comecei a fazer? Quando eu fazia plantão no domingo lá numa maternidade e chegava uma paciente que tinha indicação de fazer ultrassom transvaginal, eu fazia pelo abdômen primeiro, transvaginal depois. E aí eu fui progressivamente aprendendo assim, como que é a imagem no abdômen e como que é a imagem no transvaginal. E isso foi cada vez ficando mais claro para mim, né? E, enfim, acabei aprendendo sozinho, né? Porque eu acho que o grande segredo para a gente aprender as coisas é a gente ir atrás, a gente buscar o conhecimento, né? Claro que ter um curso ou fazer um curso vai trazer a coisa mais mastigada para nós, né? A gente vai olhar lá um roteiro e vai aprender o começo, o meio e o fim. Mas qualquer um de nós que, ou vocês que estão assistindo, eu tenho certeza que tem condição de aprender, desde que estude um pouco, né, e faça o exame, porque uma parte importante do ultrassom é a gente adquirir a habilidade com a mão para buscar a imagem que a gente está precisando para fazer o diagnóstico, né?
Bom, temos aqui também o professor Ayrton, e já que estamos falando de aprendizado, um pouquinho de ultrassom, né? O senhor começou lá no começo do ultrassom, e eu queria que o senhor contasse um pouquinho para nós aí a história de como que foi essa introdução do ultrassom na medicina aqui no Brasil, o que mudou nesses anos, e como que o senhor vê, por exemplo, a mudança que a gente está tendo no aprendizado, né? Porque antes a gente ia num curso presencial para aprender e depois veio a pandemia e todo mundo começou a dar aula online, aprender as coisas online, e hoje talvez a gente está fazendo um pouquinho de mudança, né, desse cenário de cursos físicos presenciais para cursos online. Bom, é uma satisfação estar aqui entre meus amigos. Todos são expoentes dentro da sua área de atuação, e isso é muito importante porque eu, quando me associei à Fetal Med Escola, eu sabia que nós podíamos caminhar com bastante segurança e crescer. Mas o começo sempre deixa muito aprendizado, às vezes muito dolorido também. Eu comecei a fazer ultrassonografia ao término da residência. Eu nem sabia, vou ser bem sincero, o que era ultrassonografia. Quando o professor Bussam Maranima, titular de obstetrícia da USP na época, me convidou para ficar no setor que ele ia criar, eu não tinha como fazer um fellow, porque era um ex-residente, já com filhos. Não havia uma troca de informação, livros eram muito poucos, né? E a tecnologia era uma tecnologia bem diferente da atual. Podemos chamar que era a idade da pedra, ainda não tinham descobrido a roda. E os aparelhos estáticos não tinham escala de cinza. Era difícil, a gente ficava muito tenso em dar o diagnóstico de um abortamento, por exemplo. Você fazia o exame várias vezes e, para surpresa, às vezes, o aborto nascia depois de 7 meses. Então, essas coisas, eu passei por tudo isso, e eu vou dizer, como professor hoje, reconhecido pela atuação, né? Não é porque eu tenho um título de docente, não é isso. É porque a gente precisa agregar conhecimento, nunca parar. Enquanto você estiver ativo, eu tenho também que fazer meus cursos, fazer minhas atualizações, porque você fica para trás. O avanço tecnológico, o avanço dos conhecimentos, a revolução da imagem, a forma de informação, as ferramentas com que nós trabalhamos hoje, te obriga a você estar muito atualizado, porque senão você perde a sua função. Eu perco o estímulo. O meu estímulo é aprender ensinando. Isso é uma coisa muito importante. Mas o meu primeiro curso que eu organizei com a doutora Maria Okumura, na época, que ela era a responsável pelo setor, só eu e ela, foi em 1979. Olha só, eu tinha 1 ano de ultrassonografia. Qual era o meu conhecimento? Qual era a minha expertise? Mas não tinha ninguém para poder passar as informações. E, na época, graças a uma parceria com o Ministério das Relações Exteriores do Japão, que a Maria tinha ido fazer um estágio lá, porque ela já é descendente, né, nipônica, tudo, nós pudemos trazer o professor de Tóquio, responsável pela área de ultrassonografia, e ele já veio com óculos para você ver a imagem tridimensional. 1979. Eu falei, meu Deus do céu, nós estamos aqui assim com dificuldade para enxergar a cabeça do feto. Aí foi mesmo, em 80, chegou o primeiro equipamento dinâmico no Instituto do Hospital das Clínicas, né, na obstetrícia. Aí foi a revolução, o perfil biofísico fetal, na época tinha também saído. E
eu miguei para a radiologia porque eu fui gostando muito da ultrassonografia. Em 90 eu fui para a radiologia, estou lá até hoje, e nós não tínhamos, Rafael, sonda para fazer exame transvaginal. O exame ainda era abdominal, o exame pélvico. Aí o Dr. Elias Mendonça, criativo, ele trouxe um molde de acrílico em que ele adaptava o transdutor, esse mesmo de cardiologia que você segura no lar, ele colocava, mas ficava assim, o transdutor, o pseudotransdutor, volumoso, mas nós conseguimos então fazer algumas ultrassonografias transvaginais, porque esses transdutores eles tinham uma frequência um pouco maior, de 5 MHz até. Nossa, e as imagens eram revolucionárias. Até aí sim os equipamentos obter a sonda transvaginal. Dali para frente o aprendizado foi muito grande. O fato de nós trabalharmos dentro de uma instituição de alta complexidade e você ter o feedback alavancou então os nossos conhecimentos. A grande vantagem dos cursos atuais, seja ele presencial, híbrido ou online, é que os médicos de hoje, eles de uma certa forma pulam etapas nessa expertise. O que nós todos demoramos, no mínimo, vamos supor, 10 anos, eles conseguem aprender praticamente em um mês. Porque você passa as dicas, você passa tudo mastigado, ele tem possibilidade de trocar as dúvidas com você, os alunos, você pode dialogar, pode mostrar. Então, a pandemia foi uma fase negra para esse mundo, seja ocidental ou do leste, como queira, oriental. Foi uma tragédia, foi uma fase negra mesmo, e que nos obrigou a ter alternativas. Então começou-se muito a aulas online, até hoje, basicamente, de uma forma mais rotineira, os cursos online. Eu, vou ser bem sincero para vocês, Rafael, inclusive, eu tive que também treinar a ser um tipo de apresentador, expositor, mas já pela internet, seja pela mídia, vamos assim dizer, porque hoje você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem, mas eu nunca me preocupei muito como é que eu me via na TV, eu via os outros, né? Mas como é que eu apresentava, como você passar essa informação, porque o professor sabe que o aluno, principalmente aquele que inicia, ele tem uma dificuldade enorme, enorme. Se você perguntar, alguém tem dúvida? Ninguém levanta a mão. Ninguém. E a gente sabe que existem essas dúvidas. Então, a preocupação de todos nós, eu tenho certeza, quem gosta de ensinar, é o caso de todos vocês que aqui estão, a gente às vezes quer dar uma puxada para o aluno conseguir, né, falar um pouco mais. Você naquele momento não consegue pegar na mão, mas você pode muito bem deixar ele muito estimulado. E aí sim, ensinar ele a utilizar algumas ferramentas para ensino que podem ajudar. Eu sempre vejo, isso eu aprendi fazendo o curso de didática. Eu aprendi há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, que informática não é conhecimento. Informática é uma ferramenta que ajuda a você passar a informação. Hoje, com a inteligência artificial, não precisa ser nada do chat GPT, porque hoje tem vários, hoje os computadores, as plataformas têm os seus copilotos, tem... que você colocar lá, sai bonitinho. Você quer fazer um slide com inteligência artificial? Você faz. Hoje, as máquinas, Rafael,
Tecnologia, mapeamento de mioma, eu caí de costas outro dia, quando eu vi. Porque você mede e ele já te dá a imagem em tridimensional, mas com desenho de todos os miomas, igualzinho que você vai ver na cirurgia. Inclusive, quando ele penetra para dentro, tudo por inteligência artificial, já incorporada. Então, a evolução. Mas eu gosto muito, hoje, dos nossos cursos, sejam presenciais ou sejam diretamente online. Vai depender muito do professor interagir e encontrar um meio certo de passar essa informação. Dá para pegar na mão? Não, mas dá para estimular demais o aluno e ele pode ter, sim, acesso a você para você tirar as dúvidas. E eu acho que uma coisa que o senhor falou para mim, pelo menos hoje, é muito marcante, né? O senhor falou assim, que talvez o conhecimento que a gente levou 10 anos para adquirir, a pessoa vai levar ou vai aprender em, sei lá, uma semana, ou menos até. E isso fica muito evidente, né, no seguinte sentido. Quando eu comecei, a gente ouvia falar de uma malformação e tal, mas, poxa, talvez você vai passar a vida inteira para ver um caso daqueles ou dois. E hoje, com a internet, hoje a gente tem simuladores de exame, que talvez em uma tarde você consegue ver algo que alguém levaria sozinho aí 20, 30 anos, uma vida inteira, e talvez não veria, né? Eu vejo isso, por exemplo, nos casos de ecocárdio. A gente tem um simulador de exame, onde tem casos de ecocárdio ali, e eu nunca fiz o diagnóstico, por exemplo, de uma estenose aórtica. Mas no simulador eu coloco, eu quero ver uma estenose aórtica, e eu tenho o bloco do coração com movimento, onde eu posso navegar com um phantom de transdutor, e eu posso ver a estenose aórtica, né? Eu posso ver uma dupla via de saída do ventrículo direito e outras coisas mais que talvez eu levasse uma vida. Eu, Rafael, a Cristiane que faz o ecocárdio, eu tenho certeza que ela vê com uma frequência muito maior. Mas o Rafael, para ver isso, muito tempo, né? E hoje a gente pode aprender muito mais rápido com isso. Não só o simulador, mas com um caso da internet. Por exemplo, eu quero ver como que é, sei lá, um nicho de uma cicatriz de cesárea num ultrassom transvaginal. Eu não conheço a imagem, mas eu acho que é, eu acho que não é. Eu vou lá no Google, coloco nicho de cicatriz de cesárea e ele já vai me separar as fotos daquilo para eu ver, né? Então a gente consegue aprender muito rápido, tá? E claro, se a gente tiver acesso a esse conteúdo, né, de maneira organizada, e aprender isso rapidamente, né? Aprender pelo menos a teoria, como que é a imagem, aí para a gente adquirir habilidade até fica mais fácil, porque a gente começa a conhecer o que é normal, o que não é normal, começa a fazer exame e progressivamente a gente vai subindo degraus aí no conhecimento, né? Você falou uma coisa super importante, o normal. Eu acredito que a maior dificuldade que nós temos é fazer o aluno compreender que ele precisa saber o que é normal. Hoje, na graduação, muitas vezes o aluno já tem o primeiro contato com a imagem. Vem da anatomia, histologia, fisiologia. Isso é super importante, mas não são todas as escolas que possibilitam isso. Então, como ele pode, às vezes, comparar, ter expertise para pegar uma alteração muito inicial? Ele tem que ter realmente um treinamento, o olho dele tem que estar bem treinado, ele tem que saber lidar com a máquina, fazer ajuste, mas ele tem que saber que é o normal. Então, eu acredito que essa é a preocupação de todos nós, fazer, no primeiro momento, aprender o normal. Aí depois, obviamente, hoje, como você disse, essas ferramentas, simuladores e etc., vão poder ajudar bastante na formação do médico em casos mais complexos.
Agora, quando o senhor estava falando, lembrei do professor Hamilton Júlio, porque meu primeiro curso foi com ele. E aí ele dizia assim, ó, você tem que fazer um monte de exame para aprender o que é normal. Quando vier um alterado, você pode até não saber o que é, mas você vai saber que não é daquele jeito, né? E hoje eu falo isso para as outras pessoas de uma outra forma. Eu digo assim, olha, você está preocupado em aprender como que é o diagnóstico de nanismo, você tem que olhar vários normais, né? A hora que vier um bebê que tem uma displasia esquelética, você vai bater o olho e vai saber que aquilo não é normal. Você não precisou fazer um curso para diagnosticar um nanismo quando você vê as pessoas andando na rua. Na hora que você vê uma pessoa que tem nanismo, você sabe. Né? Você não foi lá pegar uma fita métrica e medir o fêmur dele para ver se o fêmur é curto ou não. Aquilo se torna evidente. É verdade. E outra coisa que é interessante, pelo menos na obstetrícia, é o seguinte, a gente tem lá uns 3% de malformação, né? A pessoa que aprendeu o normal, quando ela fizer 100 exames, vão passar 3 malformados. Ele vai ver porque ele não sabe o que é, mas é absolutamente diferente do padrão. Então, aquele ele vê. Se a gente pegar um cara que tem uma expertise muito grande, ele vai ver aquele mesmo e mais um que é mais sutil. E o terceiro caso ninguém vê, porque 1% sempre vai passar batido, né? Você estava falando com relação ao normal, eu usei muitos exames de rotina para entender o que era normal, para poder olhar na endometriose e falar, esse não está normal. Então, eu acabava, todos os exames de rotina, eu pesquisava endometriose, né? Eu olhava, treinava o olho, anatomia, olhava, via toda a região, e aí eu aprendi exatamente, nossa, essa é a pelve normal. Aí quando você vê uma distorção do ovário, uma distorção do útero, você fala assim, esse não está normal, então deixa eu procurar. Então, realmente, você conhecer o normal é muito importante, mesmo para poder aprofundar na própria alteração, né? Uma formação, no caso. E falando em conhecer o normal, vou confessar para vocês que quando nós obstetras aprendemos a fazer ultrassom, ninguém apresenta para nós direito o coração, né? A gente basicamente aprende a medir a frequência cardíaca e talvez ver alguma coisinha a mais. E aí, aproveitando esse gancho, Cris, eu quero que você conte a tua história, assim, e como que você viu a mudança no exame do coração ao longo aí da tua trajetória, porque você também tem uma experiência aí muito grande, né, no ecocardio fetal. Então, o meu amor, assim, por cardio sempre foi aquilo. Você entrou na faculdade dizendo que ia ser GO e eu dizia, vou fazer cardio. Mas não pensava ainda em criança. E nos estágios de pediatria que eu passei, falei, não quero pediatria, mas... E o chefe da pediatria, ele era cardio e ele fazia fetal, que é o Dr. Mário Lobato. E eu comecei, ele falou, você gosta? Vamos lá. E comecei a acompanhar com ele. E ali foi criando. Mas é aquilo, é exatamente o que você falou, Rafael, a diferença. Porque era uma telinha, meio por meio, que a gente olhava e dizia assim, zoom, eu acho que o coração está normal. Porque o colo era horrível, quando tinha, é aquilo que o senhor falou, era aquele cinza que misturava, a gente não tinha como, né, fazer o que a gente faz hoje com os aparelhos, que a gente, né, vai delimitando e vai tirando pedra ali e sai as imagens. E como eu gostava muito, o Dr. Nelson também lá da cardio, ele gostava dessa parte, eu fui para Filadélfia. Só que lá a gente fica como observador, olhando, né? E eu levei muita sorte que o ultrassonografista que fazia lá pro Dr. Hilton, ele era assim, perfeito. E eu fiquei, não grudei no chefe, eu grudei nele. E eu ficava 24 horas com ele. A hora que ele dizia, tem o exame, eu estava grudada para aprender. E ele foi muito querido, porque ele chegava para a gestante e dizia assim, olha, ela é brasileira, ela está aqui aprendendo. E naquela época, era da rádio, tinha que revelar as imagens na radiologia do eco. Ele falou, vou revelar, enquanto isso ela vai fazendo o exame. A senhora autoriza? E elas autorizavam, então eu ficava lá, treinando. Então eu fiquei 6 meses lá fazendo isso e voltei. E na volta
Também, as primeiras aulas que eu dei de ecocardio, que daí eu falei, eu vou ter que divulgar, né? Porque o obstetra não encaminhava, não pedia, né? Não valorizava, não via o coração. E a primeira parte dentro de um curso foi com o Dr. Milton Júlio. Que daí eu fui fazer as aulas de cardio para ele dentro do curso dele. E assim, eu voltei de lá e falei assim, não, eu ia onde dizia, você quer que eu dê um curso? Uma aula? Eu dou uma aula para os residentes. E assim eu fui fazendo aula para todo mundo. E depois com a residência da cardio, porque eu fui a primeira residente lá do Pequeno Príncipe, eu comecei e falei, não, eu vou fazer o pessoal aprender e gostar. Então os residentes passam comigo e eu vou ensinando eles a fazerem ecocardio. E com isso já tenho vários alunos formados. E o Pequeno Príncipe é uma referência, né? Tem gente Sim. do país inteiro que vai a Curitiba para aprender. Sim, e muitos dos residentes que passam ali, eles estão ficando bons, eles estão aprendendo bastante e estão espalhados pelo Brasil fazendo. Então, porque realmente é uma especialidade que tem poucos, né? A gente está tentando fazer com que os obstetras olhem o coração, né? Com gosto, com vontade, porque sozinhos os cardiopediatras não vão dar conta, né? Não tem cardiopediatra suficiente para fazer o ecocardio fetal em todo mundo. E a gente precisa unir forças hoje com o pessoal da obstetrícia, com a rádio, com todo mundo que faz imagem para conseguir fazer os diagnósticos da maneira mais próxima do perfeito, né? Ainda mais agora que a gente tem uma lei que recomenda que todo mundo faça ecocardio. E agora sabe que todo mundo está pedindo mesmo. Eles estão cobrando a lei. E vamos ter uma demanda reprimida gigantesca. Gigantesca. Então, vamos dizer assim, para quem quer aprender a fazer ecocardio, e claro, faz de maneira adequada, vai ter um mercado que vai se abrir muito por aí, né? Sim, eu acredito que vai ser um grande mercado. Luciana, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A maioria dos nossos ouvintes aí fazem ultrassom, são ultrassonografistas ou GO, eles não têm a formação em radiologia. E como você tem as duas formações, eu imagino que você tem uma experiência boa não só com ultrassom, mas também com a ressonância da pelve. Porque tem muita gente que talvez imagina assim, o ultrassom não é tão bom para ver a endometriose, é necessário que eu faça uma ressonância e eu não preciso olhar tão bem no ultrassom. Como que você vê essa situação, essa comparação assim, eu sempre preciso fazer a ressonância ou na maioria das vezes o ultrassom resolve o problema? Ou como que você entende isso? Essa é realmente uma questão muito comum, né? Principalmente o ginecologista, ele já começa primeiro tendo essa dúvida, ele acha que a ressonância é um método muito mais completo, muito mais abrangente e veria muito melhor. Mas vai ter suas limitações, né? A ressonância é um método que acaba... as imagens, elas são... Você perde resolução para pequenas imagens. Então, são imagens que, às vezes, tem os cortes mais espaçados. Às vezes, você perde pequenas alterações e um FOV um pouco maior. O ultrassom, eu falo que é um método muito bom, excelente, porque você consegue chegar perto da estrutura, consegue estar lá, ver estruturas muito pequenas. Isso, de um modo geral, o ultrassom é muito bom, desde que seja favorável. Então, desde que, no caso da pelve, você consiga acessar a região. Então, você tem aquela área que o ultrassom transvaginal consegue ver. Então, ele realmente acaba sendo muito melhor. Em relação à ressonância, falo que para quem tem menos experiência, a ressonância parece ser mais fácil de ver, porque você olha, você vê a pelve como um todo, você consegue ver as distorções. Mas quando você começa a fazer o exame e você começa a ver aqui a endometriose, e você olha a ressonância, você não vê absolutamente nada, você fala assim, meu Deus, então toda a ressonância que você olha, você fala assim, eu estou comendo lesão. Então, realmente, os dois métodos são muito bons, claro, cada um com a sua indicação. O ultrassom, ele é um método muito melhor para você rastrear, para você ver pequenas lesões, para você ver infiltração das estruturas. Então, tudo que o ultrassom conseguir acessar e chegar, ele vai ser melhor que a ressonância de um modo geral. A ressonância vai ter o seu benefício para avaliar grandes distorções pélvicas, alterações mais laterais, alterações de nervo, musculatura, isso daí vai trazer um papel. Mas o ultrassom acaba sendo muito bom para
essas pequenas alterações mais sutis, que vai ser a grande maioria dos casos de endometriose que a gente vai ver. Então, com o tempo que você vai aprendendo o exame e fazendo, você vai vendo que, claro que os aparelhos hoje em dia ajudam muito, né? Naquela época acho que seria impossível a gente ver o que a gente vê de endometriose hoje, mas você vai vendo que com o tempo essas lesões às vezes muito sutis, de 1, 2 milímetros de espessura, o ultrassom realmente é muito melhor e a ressonância vai deixando a desejar para avaliar isso. Eu, na minha experiência de obstetra, né, eu quase não faço ultrassom transvaginal. Eu aprendi a fazer, eu faço de gestante, mas de não gestante é assim, aquela paciente que eu acompanhei a gravidez inteira e que criou um vínculo comigo, daí ganhou o bebê, botou um DIU, vem ver se o DIU está no lugar, ou alguma situação assim, né? Mas eu, na minha experiência atual de transvaginal, eu preciso ser apresentado ainda, por exemplo, para o ligamento uterosacro, que eu ainda não vi ele. Você vê como que eu ainda sou cego e como que dá para ver coisa. A minha esposa faz mapeamento de endometriose também, e quando eu pego o laudo dela, ela fala, o ligamento uterosacro, isso e aquilo. Eu, assim, eu acho que ela está inventando isso. Dá para ver mesmo? Dá para ver mesmo. Dá para ver. É só treino e aprender. Exatamente. São, que nem eu falei, assim como as lesões são sutis, o ligamento também é uma estrutura pequena, mas precisa realmente treinar, e treinando o olho você vai acabar vendo todos os exames. Te garanto que você vai ver todos os exames de ligamento uterosacro em todos os pacientes que você for fazer depois. Com certeza. Doutor Ayrton, e conta um pouquinho para nós a respeito de como que o senhor vê essas classificações de lesão de ovário, porque começou lá com a IOTA e hoje já é o RADS. Existe uma diferença muito grande entre elas? Existe uma vantagem muito grande em usar uma ou a outra? E qual que a gente deveria estar usando hoje? Bom, essa é uma pergunta que sistematicamente é feita toda vez que a gente aborda esse tema. Na realidade, não houve uma substituição, houve uma incorporação. A IOTA, em 2000, fez a sua primeira publicação e, naquela época, já existia uma classificação dos cistos ovarianos. E isso, além dessa classificação, também chamados descritores, né? De acordo com aquele achado de imagem, está mais associado a um tipo histológico de um cisto. O ultrassom não é microscópio, mas nós hoje, cada vez mais, estamos muito próximo do resultado do patologista. Então, recentemente, para ser preciso, em 2018, o Colégio Americano de Radiologia, que detém a marca RADS. Então, nós temos, as mulheres conhecem muito bem o BI-RADS, que surgiu em 93, portanto, mais de 30 anos, né? E hoje nós temos para a tireoide o T-RADS, para o fígado o LI-RADS, para a próstata o PI-RADS, e faltava mesmo essa parte do ovário. Então, nós temos o ORADS, e que é uma marca registrada do Colégio Americano de Radiologia, né? A diferença entre a IOTA e o ORADS do Colégio Americano de Radiologia é basicamente da marca do produto. A IOTA utilizava alguns critérios, alguns modelos logísticos que te davam o risco daquele cisto ser maligno e qual seria um percentual, e o ORADS faz exatamente a mesma coisa, é só que é uma outra marca registrada. O mais importante é que houve uma composição entre as duas entidades. O grupo IOTA, que é um grupo multicêntrico, mas basicamente mais localizado na Europa, juntamente com o grupo americano, que é o Colégio Americano de Radiologia. Então, eles se deram as mãos e a mesma classificação que a IOTA tinha em 2000, em 2018 permanecia a mesma. Até o ano passado. O ano passado, no começo do ano, foi feita uma atualização do ORADS. Por sinal, todos os RADS sofrem atualizações periódicas. Mas o ORADS foi a primeira, porque ele surgiu
em 2020. Em 2018 teve essa reunião, conversa, eles revisaram todos os parâmetros mais importantes, esses descritores. Teve um descritor importante que incomodava a gente para descrever, que era o famoso, o cisto dermoide, o que tem o sebinho, a gordurinha dentro, às vezes pode ter até dentinho e tal. Nossa, esse daí não tinha classificação. A IOTA colocava como não classificável. E é benigno, né? Dá em jovens, tudo. E agora, a IOTA e o Colégio Americano, eles fizeram um consenso em 2018, falaram, olha, se é dermoide, vai ter uma classificação específica. E incluíram numa classificação benigna. Que ótimo. E o Colégio Americano de Radiologia, o ano passado, publica um chamado cisto bilocular, porque a gente só tinha multilocular. Aquele que tem várias, como se fossem casinhas dentro, que a gente chama lóculos, né? Porque tem septações, tudo. São cistos, na maioria, quando não tem componente sólido, benignos. Mas o bilocular é muito provavelmente benigno quando não tem componente sólido. Por sinal, hoje, a expertise do ultrassonografista nessa área é saber trabalhar bem com uma máquina com uma boa resolução, ajustar bem, ter um olho bem treinado, a gente fala em coisa pequena, porque a partir de 3 milímetros já é componente sólido. Então você precisa ter um olho, porque aumenta muito o risco de malignidade quando a massa tem um componente sólido. Mas a IOTA, ninguém substituiu nada, apenas não existe incorporação, puxa, aquele banco foi comprado pelo outro. Foi mais ou menos uma coisa desse tipo, para ficar no RADS. Mas tudo que a IOTA determinou em mais de 2 décadas foi totalmente aceita, incorporado também pelo Colégio Americano de Radiologia. E já que estamos falando de lesão de ovário, eu vejo ainda muita gente preocupada em medir índice de pulsatilidade, índice de resistência no Doppler das lesões ovarianas, né? O senhor podia falar um pouquinho para nós assim, se isso ainda é utilizado ou se o que se usa hoje é um pouco diferente? Eu vou falar para você, Rafael, e os demais colegas. Hoje, os consensos, da mesma forma que os cursos vieram e ficaram, os consensos vieram e ficaram. Eles são usados para que nós falemos a mesma língua, né? Mas consenso, nós temos que entender que o consenso é a maioria, não é a totalidade. Tem um grupo de experts, eles se reúnem, têm formas de avaliar esse chamado consenso. Quando eles adquirem, vamos dizer, um maior percentual de acerto em relação a tal achado, aquilo fica um consenso. E quando tiver isso é bom, quando tem isso é ruim, e é assim. Então, com relação ao índice, na década de 90, nós nem tínhamos equipamentos ainda de Doppler com a sensibilidade atual. Nós não tínhamos o Power Doppler, que é um Doppler mais sensível. Nós tínhamos um Doppler já era colorido, mas era um Doppler ainda muito pouco sensível para ver em pequenas estruturas a presença de vascularização. E havia um professor europeu, Dr. Sincuria, que era uma referência mundial no Doppler. Ele que introduziu, através de um trabalho, em 1993, o conceito que, através desses índices, eu tinha muita sensibilidade e muita especificidade, quer dizer, praticamente não tinha falso negativo nem falso positivo, para dizer que, através desse índice, nós tínhamos um valor de corte, né, que aquele cisto, aquela massa, era maligno ou não. Poxa, eureka! Você tem uma ferramenta que te posa isso, mas em 93 eu fui a um afortunado.
O professor Giovanni Scherr, ele não era o titular ainda da radiologia da USP, mas ele era o responsável pelo setor de ultrassom. Eu nem sabia que ia ter o lançamento mundial dessa ferramenta maravilhosa que é o Power Doppler, pela empresa da Iasonics, que depois foi comprada pela GE. É só que a marca, o trademark deles, era Anjo. O Power Doppler veio logo em seguida, fabricado por uma empresa ETL, que foi comprada pela Philips, empresa americana. E ficou o Power. Hoje, as marcas estão lá, Power Doppler, Power Doppler, Power Doppler. Mas é uma marca registrada da empresa ETL. Bom, quando saiu o Power Doppler saiu em 93, em setembro. Esse trabalho foi publicado em 93 antes, sem Power Doppler. Bom, mexeu com a cabeça de todo mundo. Durante uma década, praticamente, Dr. Rafael, se falava nesses índices. Mas a comunidade científica, logo, principalmente utilizando essa ferramenta que era agora o Power Doppler, verificou que não dava para encontrar os mesmos números. Havia alguma coisa estranha. Mas o indivíduo era a referência. Olha, até que depois de uma década, a comunidade científica internacional mandou uma cartinha para ele, colocando ele de lado, ficou um período no ostracismo, proibido de publicação. Porque era uma inverdade científica. Eu fui obrigado a contar essa história para chegar agora. Nós não usamos mais esses critérios desses índices, nem os consensos usam, para fazer a diferenciação. Eu dou de amostra grátis, no meu relatório, quando eu faço, também esses valores. Mas eu deixo bem claro que o critério é um mapa de cor. As massas, os cistos, os tecidos, eles têm vascularização. O que importa é a quantidade de vaso que está lá dentro, como eles estão distribuídos. Aí eu consigo saber se está no componente sólido, que já aumenta o risco, tem vascularização, aumentou mais ainda o risco de ser maligno. E essa história foi super importante, porque a partir do momento que a gente conhece ela, isso vira uma chave no nosso cérebro. Com certeza. A gente começa a se perguntar assim, se realmente isso vale a pena e mudar, porque talvez aqui em São Paulo vocês não vejam muita gente pedindo ainda o índice de resistência ou de pulsatilidade, mas eu tenho certeza que no resto do país tem muita gente ainda utilizando isso para se guiar a respeito da definição da conduta e do que fazer, né? A IOTA, o grupo ORADS, não usam esses índices, nunca usaram. Eles usam, sim, o score da cor, a quantidade de vasos. Quanto mais vasos você tem dentro de uma massa ovariana, de um cisto ovariano, maior é o risco de malignidade. Tem exceção. Tem coisa boa que é bem vascularizada. Quando a mulher ovula, aquele folículo que proporcionou ovulação, ele tem boa vascularização. Só que é uma vascularização em forma de um anel. Imagina um anel, um aro de fogo. É assim que você vê o folículo. E onde o folículo estava, que obviamente a postura ovular ocorre, né? Se forma o corpo lúteo, que é importante caso ela engravide para manter a produção hormonal da gravidez. E o corpo lúteo, fisiologicamente, ele é muito vascularizado. Por quê? Precisa ter de nutriente para que ocorra uma boa produção hormonal, para manter a gravidez, por exemplo. Jóia. Já que estamos falando em Doppler, vamos falar um pouquinho do Doppler no coração, né? Há um tempo atrás eu estava olhando as tabelas da Associação Médica Brasileira e eu vi que na primeira, se eu não me engano, de 92, tinha o ecocardio sem Doppler e depois tinha o ecocardio com Doppler. Então a pessoa podia pedir um ecocardio sem Doppler e um ecocardio com Doppler. E na maioria das vezes quando a gente aprende a examinar o coração, quando a gente está ali no feijão com arroz, no beabá, a gente aprende a examinar sem cor, 4 câmaras e vias de saída, né? Caiu o ecocardio sem Doppler.
Não existe mais hoje o ecocardio sem Doppler. Então, eu queria que você contasse para nós assim, qual é a importância da gente implementar o Doppler no exame do coração. Se ainda tem espaço para a gente olhar sem ligar o Doppler ou se a gente precisa usar o Doppler sempre. Não, hoje em dia não tem espaço mais para avaliar coração sem ver Doppler. Sem usar o color, sem usar o pulsado, não existe mais. Ele complementa. É aquilo que o pastor estava falando. É assim, cada vez as informações são cada vez maiores e o conteúdo que a gente consegue fazer o diagnóstico também. Então, antigamente, as cardiopatias a gente estimava que a gente chegava num diagnóstico. Hoje a gente chega no diagnóstico, né? E hoje tem técnicas de 3D que avaliam o coração, que conseguem auxiliar, mas hoje em dia, você avaliar o coração só no cinza, não tem. Não, eu assim, nem sei fazer exame dessa forma, não tem como, né? Porque o color, ele vai mostrar o fluxo, ele vai mostrar se existe algum estreitamento, ele vai mostrar se existe algum defeito. E mesmo, por exemplo, esses pequenos defeitos, como uma comunicação interventricular pequenininha, ela não vai trazer malefício. Mas hoje em dia nós estamos com uma população exigente e que você deixar passar, nem que seja uma CIV pequenininha, uma comunicação pequena, você pode ganhar um processo, porque você deixou passar e você causou um dano na família. Né? Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem que se proteger e a forma de se proteger é usando todas as ferramentas que hoje em dia nós temos disponível. Né? Então, coração, sem colocar color e sem colocar Doppler para ver velocidade dos vasos, não tem cabimento. Eu acho que não combina. Eu conheço um caso de uma estenose pulmonar que teve o diagnóstico só pós-natal. E a pessoa tinha examinado o coração bem. Se você voltasse lá no exame com 20 semanas, as imagens sem o Doppler, nada chamava atenção. Você acha que se tivesse ligado o Doppler lá naquela época, talvez tivesse feito o diagnóstico, talvez veria um fluxo diferente? Talvez sim. Porque às vezes os estreitamentos de válvula, eles são muito pequenos, apesar que eles podem ser progressivos, né? Mas quando coloca a velocidade, quando você mede o anel, quando você coloca no Z-score, então quando você vai direcionando a tua pesquisa, você faz diagnóstico. E talvez até mais precocemente do que antigamente, né? Talvez, assim, se eu examinar o coração com 16 semanas e até pode ter um aspecto parecido com o normal, mas que não me chame a atenção, e ligar o Doppler, talvez eu torne algo muito evidente e faça o diagnóstico já bem mais cedo, né? Então, bem mais cedo. Então, eu concordo com você, assim, que realmente hoje não tem espaço para fazer o exame sem o Doppler, né? A gente pode até falar de fazer um obstétrico com Doppler sem medir nenhum índice, mas a gente pelo menos vai ligar o Doppler para dar uma rastreada no coração, vai usar o Doppler no morfológico para ver a artéria renal, né? Num aparelho que tem uma escala de cinza não tão boa, mais antiga, você está em dúvida se o rim está ali com 20 semanas, liga o color, vê a artéria renal e você fica mais tranquilo para dizer que o bebê tem os rins, né? Hoje eu acho que nós temos muitas ferramentas, né? E hoje a gente está falando nisso, né? A gente falava do começo e a gente achava que a gente enxergava bem com aqueles aparelhos que a gente via. Hoje a gente vê a diferença que existe, né? E a capacidade que a gente tem de fazer diagnósticos que daí a gente fica pensando quantos eu deixei passar ou quantos eu não consegui identificar, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, Luciana, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Tem muita gente que faz, por exemplo, o exame transvaginal e acaba fazendo só o exame transvaginal mesmo. Não faz uma varredura abdominal, né? Na endometriose a gente sabe que pode ter lesão em tudo quanto é lugar. Eu lembro na residência de ter visto um relato de caso de endometriose no nariz. Então, assim, vai para tudo quanto é canto. Na tua rotina, né?
Quais transdutores que você usa quando você vai fazer um exame de endometriose? Eu uso praticamente todos, a gente fala. Tudo que tiver eu vou usar. Vou usar todos os recursos, todas as ferramentas. Principalmente a gente usa o convexo, claro, faz uma avaliação abdominal do convexo, sempre aquela avaliação de posição das estruturas anatômicas, posicionamento dos ovários. Uso o convexo para rastrear o diafragma, a cúpula, onde tem mais lesão, em geral, a região que a gente não consegue acessar tão bem. Claro que pequenas lesões vão passar, seria para alterações mais grosseiras. E uso o linear também. O linear eu uso para pesquisar avaliação de diafragma, intestino, apêndice, parede abdominal, regiões inguinais. Então, eu acabo usando todos e o transvaginal, claro, para fazer o mapeamento principal das lesões. Mas eu uso todos que estiverem disponíveis eu uso. Então, tem que olhar paciente de tudo quanto é jeito. Tem. Essas lesões mais atípicas, que você comentou do nariz, em geral, felizmente, os pacientes que menstruam acabam dando uma dica, que sente a dor relacionada à menstruação. Mas aquelas que usam anticoncepcional contínuo ou que não menstruam, às vezes não tem essa dica. Infelizmente, essas lesões vão passar, né? Porque a gente não vai rastrear o nariz de todas as pacientes, né? Mas sempre que tiver alguma queixa, alguma coisa, você vai lá e tenta usar o transdutor que você tiver de melhor resolução para tentar identificar. Às vezes, lesões de canal inguinal, parede mesmo, lesões umbilicais. Hoje a gente tem transdutores de alta frequência, dermatológicos, às vezes são alterações muito sutis. Se você achar que aquilo pode te trazer um benefício para avaliar melhor aquela lesão, eu acho que vale você usar, sim. E o preparo intestinal faz diferença mais em que situação? Né? Porque eu, que nem provavelmente o senhor começou a fazer, o exame era sem preparo intestinal nenhum, né? E hoje eu vejo os pacientes que vêm fazendo endometriose fazer um preparo intestinal. No que isso ajuda? O preparo, eu falo que para ver o intestino, ele é fundamental. O preparo intestinal é uma coisa que foi desenvolvida aqui, por nós, né, aqui no Brasil. Então, muitos países na Europa, eles não usam às vezes nem o preparo intestinal. Mas a gente acabou tendo essa experiência, porque com o preparo a gente consegue limpar todo aquele resíduo que fica no intestino. E a gente consegue avaliar, detectar melhor as lesões, principalmente lesões pequenas. E mesmo que a gente detecte a lesão, a gente consegue avaliar melhor a extensão da doença, daquela lesão no intestino, no caso. Até onde ela aprofunda, até onde ela penetra, o tamanho da lesão. Então, a gente consegue mapear melhor a lesão com o preparo. Quando a gente não tem o preparo, aquele resíduo, aquele todo artefato do ultrassom que vem do gás, né, aquele artefato todo, às vezes atrapalha para a gente ver a lesão. E eu costumo falar que melhora também de uma maneira geral, não só para a lesão intestinal. Então, mesmo quando você vai pesquisar algumas regiões mais laterais, ligamento uterosacro mais lateral, ou quando você vai fazer essa varredura abdominal com o transdutor linear, sempre ajuda você ter limpado o intestino, diminuir um pouquinho o gás, você consegue avaliar melhor, às vezes, fossa ilíaca direita, o ilho, o apêndice. Então, ajuda bastante a identificar as lesões. Eu ouvi uma vez de uma colega o seguinte, que depois que você aprende a fazer mapeamento de endometriose, você começa num ultrassom transvaginal normal a enxergar coisas que são gigantes e que você diz assim, nossa, como é que eu não via isso aqui anteriormente, né? Isso de fato acontece? Acontece, de fato acontece. Eu falei assim, que nem eu usei muito os exames de rotina normal para poder ajudar a pesquisar endometriose, e hoje já é o contrário. Quando eu estou fazendo um exame de rotina, quando eu vejo, eu já estou pesquisando endometriose, vendo um monte de outras coisas, e realmente você fala assim, nossa, a gente não via, porque o exame de rotina a gente é muito focado em ver útero e ovários. E só, endométrio, né? E quando você abre a sua mente para ver tudo que tem em volta, você descobre um mundo de um monte de diagnósticos e de outras coisas que tem em volta, e que às vezes você vai lá e fala para o paciente, ver cálculo no ureter pelo transvaginal. Então, são achados que a gente não procura mesmo, porque a gente não fazia parte da rotina dos exames de rotina. A gente acaba aprendendo assim, isso aqui é o útero, isso aqui é o ovário, todo cinza que tem em volta é intestino. Isso. E não dá tanta atenção, né? Mas então, assim, dá pra gente começar a imaginar que hoje todo mundo tem que fazer um certo preparo, um certo treinamento para aprender a ver endometriose, porque certamente tem um monte de lesão aí que passa batido porque a paciente não veio especificamente fazer uma pesquisa de endometriose, né? E volta e meia eu escuto o pessoal aí que faz reprodução humana, infertilidade ou dor pélvica, de que o tempo para a pessoa fazer o diagnóstico de endometriose, acho que são 10, 15 anos entre a sintomatologia começar e o diagnóstico final.
porque é uma coisa que talvez as pessoas não pensam, Não procuram. não procuram no exame, enfim, para melhorar a qualidade, antecipar esse diagnóstico e dar um tratamento melhor para as nossas pacientes, eu entendo assim que hoje é extremamente importante que todo mundo aprenda um pouquinho de endometriose, né? Mesmo que não vai fazer um mapeamento de endometriose depois, mas aprender como é que é a lesão, treinar o olho, ver qual é a vantagem de fazer um preparo intestinal ou não, para saber, ó, aqui nesse caso, talvez um preparo ajude, talvez não ajude, acaba que tudo isso fica importante hoje, né? Inclusive, saiu esse ano que a Sociedade de Radiologia Abdominal, Sociedade Americana de Radiologia Abdominal, ela padronizou e publicou pontos do exame de ultrassom de rotina que você deveria pesquisar e avaliar nas pacientes, claro, sintomáticas, não precisaria avaliar nas pacientes não sintomáticas, para você pelo menos ter essa triagem inicial, mesmo que você não seja especialista em endometriose, o que você deve observar, o que você deve avaliar para pesquisar e direcionar a paciente para um exame mais específico. Claro que no cenário dos Estados Unidos é um pouco diferente, porque lá quem faz é técnico, então eles mandam você fazer a varredura de todas as regiões e fazer a varredura em cine para depois o médico avaliar, mas na nossa prática é o próprio médico que executa. Então, você pesquisar, olhar naquelas regiões principais, pelo menos uma paciente que fala que tem queixa, vale, pelo menos você pode direcionar ela para fazer um exame depois, uma investigação mais específica. E professor Pastor, o senhor pode contar um pouquinho para nós da dificuldade e dos falsos positivos do diagnóstico de adenomiose? Porque eu vivi a situação assim de um colega que a esposa tinha recebido o diagnóstico de adenomiose. E ela tinha dor pélvica, tinha desconforto na relação sexual, e ele perguntou se eu poderia ver o exame dela. E eu vi, fiquei na dúvida se tinha adenomiose ou não, achei mais para não ter, porque o útero era muito, muito bonitinho. Existem falsos positivos ou não? Existe dificuldade nesse diagnóstico? Bom, é treinamento. Da mesma forma que hoje nós estamos falando há pouco a respeito da evolução dos exames em cardiologia, em medicina fetal, para endometriose, o mesmo se deve a outras patologias ginecológicas. A adenomiose é uma prima irmã da endometriose. Elas praticamente andam juntas. Eu sou obrigado a contar história, como eu me tornei um caçador dessa doença. O Dr. Nelson Cruz é muito meu amigo, a esposa dele também, ginecologista. E ele, um dia no ambulatório da ginecologia, ele era, na época, era o chefe do serviço de videolaparoscopia da ginecologia. Eu estou falando isso, coisa assim, de 15 anos passados. Ele falou para mim, me perguntou, você não acha a ultrassonografia transvaginal um exame limitado? A ressonância magnética não é melhor para ver as lesões? Eu falei, Nelson, não sei por que você está me perguntando isso assim. Falei, porque vem um exame de ultrassom absolutamente normal. Eu peço a ressonância e dá adenomiose. Naquele dia eu falei assim, sem pensar muito, eu falei, Nelson, não estamos sabendo ver, enxergar. Porque 15 anos passados era uma outra tecnologia. E é a história de endometriose. Passava um elefante e você não via. Hoje, se vem uma formiguinha, você está vendo. Por quê? Você tem treinamento para isso. A verdade, eu repito muito isso, você só faz o que você está treinado a fazer. Você só enxerga aquilo que você está treinado a ver. Isso é fato. É por isso que essa geração, que não tem, muitas vezes, um preparo, nem para se formar, termina a graduação, eles não têm um preparo. Quando eles fazem, eventualmente, um curso bom, que é bem direcionado para o aluno, ele consegue pegar o fio da meada muitas vezes. Do contrário, ele vai ficar aí para lá e para cá. Então, não existe nada de 100%. A adenomiose, o segredo, eu até vou aproveitar a oportunidade,
que no dia 14 de agosto, justamente aqui pela Fetal Med Escola, nós vamos fazer uma masterclass. Eu vou falar sobre endometriose. Esse tema é apaixonante para mim, por causa do Nelson, que me cultuou. Eu me tornei um indivíduo assim. Eu falei, bom, se ele falou isso, é porque também comigo aconteceu. Ele deve ter sido muito educado, até eu falei, né? Não falar, tal. E eu, dali para frente, ainda nós estávamos muito na época de chamar as pessoas de Vietcong, aquele cara que te pega no pescoço. Eu falei, nossa, eu vou ser meu Vietcong. Eu tenho que realmente enxergar isso aí. E o que aconteceu? Com esse avanço tecnológico, principalmente do 3D, nós temos que entender como a doença, o comportamento da doença, onde é que ela se localiza? No miométrio, no útero, sim, mas aonde ela começa? Ela começa bem encostada no endométrio, porque é o endométrio que infiltra o miométrio, por isso que é endometriose. Então você precisa ver aquela região. Aquela região é difícil visualização na ultrassonografia transvaginal convencional. Mesmo com uma boa máquina, uma boa tecnologia, você tem uma certa dificuldade para ver essa região. O consenso mostrou isso. O último consenso que faz o diagnóstico de alteração no útero, chamado MUSA, uma sigla em inglês, eles viram que os experts não têm uma curva boa de aprendizado. Isso eu estou te falando em 2021. De 3D. Então, nós precisamos ter essa curva de aprendizado. Isso você só faz realizando os exames. E aí você começa a enxergar coisas da formiguinha dali. Nós temos trabalhos também publicados que é muito importante saber a localização da doença nesse miométrio encostado no endométrio. Tem até um nome bacana, zona juncional. Na ressonância tem a mesma coisa. A zona juncional é uma só. É responsável por sangramento uterino anormal, essas hemorragias, por dor à relação, por dismenorreia. Hoje tem trabalhos que mostram, dependendo da localização da doença, você tem um sintoma clínico específico. Eu vou ser bem sincero, a minha curva de aprendizado melhorou muito agora, porque o meu subconsciente, ele já pega a minha mão e já coloca no botão do tridimensional, para eu apertar o botão. Eu não consigo mais fazer um exame quando eu vejo que existe essa possibilidade de não fazê-lo. Nós estamos falando agora, né, inclusive, do Doppler, deixar de fazer o Doppler. Você tem duas coisas que comandam você, com o treinamento, com o tempo. Uma é o teu subconsciente, que ele, mesmo você dormindo, ele te pega e te põe lá. E a outra é a tua consciência. Sabe o que eu falo para os meus residentes? Você quer ser o número 1? Então você vai ter que realmente se esforçar. Não pode ser preguiçoso, vai ter que fazer o exame de lado, de frente. Nunca vai se arrepender de fazer o exame também pélvico por via abdominal. Você nunca vai se arrepender. É a mesma coisa na nossa consciência. Você, Rafael, consegue hoje fazer um exame obstétrico e não dar uma olhadinha nas 4 câmeras, um pouco mais ali e tal, ver a fossa posterior? Porque o exame para você é morfológico. O exame para o Ayrton já é quase um mapeamento de endometriose. Para ela sempre vai ser. É que eu não faço rotina de endometriose. Os americanos precisaram fazer esse consenso que ela citou, porque o pessoal paramédico lá, são eles que fazem o exame. Eles precisam aprender a ver o ligamento uterosacro, que você falou no começo. 80% da lesão de endometriose está no compartimento posterior, mais frequente no ligamento uterosacro. Aquele ligamento uterosacro que está pertinho do útero, né? Porque ele vai lá para lá, então e já é um compartimento lateral, tem uretéria, aquela coisa toda. Mas eu estou falando isso já há algum tempo, vai chegar logo, logo,
um momento que toda ultrassom transvaginal vai virar para mapeamento, nem para rastreamento. Você quer ser número 1? Então, aprende. É como o senhor colocou no seu livro, né? O senhor entende que não tem exame obstétrico, é tudo morfológico. Naquela época, né? Muito tempo atrás. O pessoal descia mesmo um porrete em mim, porque eu estava atrapalhando os convênios, aquela coisa e tal, porque todo mundo... Mas não é, que o pessoal não entende que você é o teu CRM. E o pessoal não entende mesmo. E é como aquele meme do desver. Depois que você aprende a ver, você não consegue desver, né? Você não consegue não olhar a fossa posterior, você não consegue não olhar as 4 câmaras, você não consegue não ver endometriose. Então, o aprendizado, né, e a prática leva a gente a isso. É até engraçado que o senhor falou do subconsciente. Em um curso que eu dava de ultrassom 3D, às vezes as pessoas perguntavam assim, como que você faz para colocar o perfil do bebê na tela? A única explicação que eu podia dar é assim, você passa o transdutor, entende a posição que o bebê está, e aí você tem que colocar o transdutor assim no rosto do bebê. E as pessoas, num primeiro momento, não conseguiam fazer isso, porque elas faziam o ultrassom aleatoriamente. Então, elas passavam o transdutor no abdômen da paciente e tentavam ver alguma coisa. Certa vez eu tive um aluno num curso de morfológico que ele pediu para eu mostrar o exame do coração fetal para ele, e daí, enquanto eu fazia o exame, ele olhava para minha mão, ele dizia assim, coloca a via de saída do ventrículo esquerdo. Eu colocava, eu olhava para ele estava olhando para minha mão. Aí eu falei assim, você tem que olhar aqui para a tela, né? É aqui que você vai ver a via de saída, não na minha mão. Aí eu falei assim, não, mas quando eu aprendi a fazer abdômen, o professor ensinou assim, aqui é a posição que você tem que colocar para ver o rim, aqui é a posição que eu tenho que colocar para ver o fígado. E eu quero aprender em que posição que você coloca a mão para ver a via de saída do coração. Coitado. Ele não tinha atentado, né, para o fato de que tudo bem, na anatomia do abdômen você pode ter lá o lugar onde está o rim, específico, na maioria das vezes, porque ele pode não estar lá também, né? Mas no ultrassom fetal, quem eu estou examinando é o feto. Então, se eu tivesse o feto fora do abdômen, ele podia entender onde é que estava a minha mão no feto para ver a via de saída. Mas uma vez que ele está escondido ali dentro da mãe, dentro da barriga, ele pode variar de posição, né? Ele não adianta olhar na minha mão, né? Minha mão vai mudar de posição dependendo da posição do feto. E uma coisa engraçada que eu aprendi é assim, os alunos eles querem um GPS para ver as coisas, eles querem uma dica de como chegar lá. Então, em um determinado momento, alguém falou, para ver o perfil você faz o seguinte, pega o biparietal, desce até a altura da órbita, deixa as órbitas na parte de cima da imagem, então a pessoa teria que fazer assim com o transdutor, e vira 90 graus. E pronto, resolveu o problema da pessoa. Então a gente tem que começar assim, para aquela pessoa que não tem a consciência ainda, que não faz aquilo automaticamente, sem pensar, para conseguir a imagem do pé, eu tenho que entender onde é que está o pé e colocar o transdutor assim no pé, a gente vai ter que começar a dar um GPS para elas de como chegar lá, né? Para o ultrassom ginecológico até é um pouco mais fácil, mas nós vamos sofrer muito no obstétrico e no coração. Mas eu ficava no início, a gente tem lá em Curitiba uma unidade que é do SUS, que a gente chama de Mãe Curitibana. Quando ela montou, eram assim, 4 obstetras, 5, e eu de cardiologista lá. Então, eu ia atrás deles, eles fazendo o exame. Eu dizia assim, olá, tá vendo pulmonar? Pulmonar? Aonde que a senhora tá vendo pulmonar? Falei, ali, ó. E comecei a mostrar. E assim que eu faço com os residentes. Vão lá. Daí eles estão lá sofrendo. Daí eu chego atrás, o que você tá procurando? Isso, tá ali, tá na sua frente. Aprenda a olhar. Vocês têm que olhar para enxergar.
né? Esse E a gente tem que formar, mas eu gostei dessa ideia. Quer ser número 1, tem que ser número 1, tem que se esforçar. Tem que se esforçar, né? Enquanto você está dormindo, tem uns 3, 4 treinando e estudando. Então, se você tem que quer se ser o esforçar. número 1, Não tem tem que correr jeito. atrás do prejuízo. Eu passei por uma situação muito semelhante à sua, mas com ligamento pterosacro. Eu estava também fazendo o exame, né, já com experiência, o aluno perguntou para mim, mas como que você faz a mão para ver o ligamento pterosacro? Eu, na hora, parei e falei assim, não sei. Porque eu tô ali na anatomia, tô vendo, vejo o ligamento aqui. A mão, se é mais angulada para cima, para baixo, pode mudar com a anatomia da paciente, mas é exatamente E isso. sabe que eu então. descobri uma coisa nesses dias que eu tava? Porque assim, eu tava vendo que os residentes faziam uma imagem e sempre faziam de um jeito. Eu sou canhota. E eu comecei a observar que eu rodo a minha mão pro outro lado. Eles diziam, mas eu não tô entendendo como é que eu tava fazendo para cá. E falei, agora eu já sei. Eu sou canhota, eu rodo pro outro lado. Isso aí são tudo desafios aí que a gente vai ter pela frente para ensinar todo esse pessoal aí que está entrando no ultrassom. Bom, quero agradecer aí a presença de todos vocês, foi muito legal, muito gostoso aí esse bate-papo. Eu tive a oportunidade de aprender um monte com vocês, tenho certeza que todo mundo que está ouvindo também aprendeu, ouviu dicas aí extremamente valiosas para melhorar o seu exame e espero ter a oportunidade aí da gente se encontrar novamente para fazer um novo podcast. Muito obrigado. Obrigado Obrigada, também. senhor, pelo convite. Eu agradeço.